Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta a palestra com o tema Perda de Pessoas Amadas, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, pela expositora Denise Neves, do Centro Espírita Abigail. Olá, meus irmãos, boa noite a todos, nossos companheiros, amigos, nossos irmãos queridos do Grupo Amadeu Ferretti, que possamos juntos, nessa tarde e noite, estarmos aqui meditando, acerca, nesse dia em que todos param, para pensar nos seus entes queridos que já partiram, o que para nós até é uma coisa, do dia a dia. A gente, graças a Deus, a doutrina nos permite, estarmos o tempo todo lembrando desses afetos. E nós vamos falar sobre esse tema, que é a perda de pessoas amadas. Então, vamos reunir os nossos pensamentos, direcionando-os ao nosso querido Mestre Jesus, para iniciarmos a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, primeiramente te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, para essa tarde, Senhor, essa noite de estudos. Que possamos, Senhor, direcionar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a todos esses nossos afetos que se encontram, Senhor, no mundo espiritual. Que eles possam, Senhor, receber de cada um de nós as melhores vibrações, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. Rogamos a Ti, Jesus, Teu amparo, Tua sustentação, o amparo dessa espiritualidade amiga que caminha conosco, que nos possibilita, Senhor, as tarefas na casa espírita, e a esse Espírito, Senhor, que é responsável pelo Grupo Amadeu Ferretti. Que seja Jesus em Teu nome, em nome de todos esses benfeitores, mas que seja sobretudo em nome de Deus nosso Pai. Que de nossa parte possamos dar por iniciada a nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, o nosso tema que fala, sobre a perda das pessoas amadas, e nós já estamos dentro da doutrina, a gente até fala assim, na ausência, das pessoas amadas, não é a perda, porque a gente sabe que a gente não perde ninguém, Embora nós aqui estejamos falando, para muitas pessoas que ainda ou não travaram ou vão travar o primeiro contato, com a doutrina, e que a morte ainda constitui aquele grande mistério, e fica sendo a maior desgraça da vida para grande parte da humanidade, isso que acontece. A gente sabe que traz sofrimento, traz dor, porque todos nós, sentimos o afastamento dos nossos afetos, mas as pessoas que não compreendem, não entendem ainda o sentido do desencarne, por que acontece o desencarne, que é fatal para todos nós, essa fica sendo a maior desgraça, para uma grande parte da humanidade ainda pensa dessa forma. Então, a partida do ente querido, o fim dessa existência física, daquele que nós tanto amamos, realmente é uma dor muito grande. A gente sente muito, quando temos que devolver os nossos afetos. Então, a doutrina nos possibilita nesse dia meditarmos, acerca dessa dor, acerca dessa necessidade, quando o Evangelho já mostra para nós, nesse tema das perdas das pessoas queridas, o Evangelho nos fala lá e nos dá aquele exemplo maravilhoso, que nos traz o Evangelho daqueles presidiários, que todos nós estamos reencarnados no planeta Terra, somos espíritos com muitas dificuldades ainda, então estamos todos aqui como presidiários. E quando o nosso companheiro ganha, a liberdade, e aí o Evangelho nos pergunta, o que a gente faz? Vamos dizer assim, não sai não, fica aqui comigo ainda, sofrendo, passando pelas dificuldades, porque eu ainda não ganhei a minha carta de alforria?
Então o Evangelho nos leva, né, a toda essa meditação, nos traz todo esse esclarecimento. Então nós vamos ver que esse vazio que muitas vezes, né, fica daquela pessoa que se ausentou, essa saudade que toma conta daqueles que ficaram, também toma conta daqueles que partiram. Os que partiram também vão sentir saudade, também vão sentir esse vazio, né? E aí, muitas das vezes, quando, né, essas sensações, esses sentimentos, eles vão se confundir com o quê? Com a dúvida, com a incerteza. Será que a vida continua mesmo? Né? Então, muitas das vezes, quando a gente ainda não solidificou, né, o nosso entendimento, não estudamos bastante, não reflexionamos bastante em relação a isso, vem aquela incerteza, né, da continuidade da vida. Então, o desconhecimento, o despreparo perante um acontecimento que é o mais certo para todos nós, né? Porque isso os espíritos falam, são as duas fatalidades que nós temos na vida, né? É o reencarne e o desencarne. São as duas fatalidades. Entre uma coisa e outra, nada é fatal, né? Tudo pode ser modificado, tudo pode ser mudado. Mas as fatalidades da nossa vida são essas. Então a gente fica, né? Precisa trabalhar o nosso conhecimento, precisamos nos preparar, né? Acerca desse acontecimento, que é um acontecimento que para todos nós que estamos aqui. E aí, quando muitas das vezes acontece essa situação, e que sempre acontece de uma forma ou de outra, sempre vai acontecer nas nossas vidas, nós vamos constatando o quê? Que a gente muitas das vezes está vivendo, né, como se a morte não existisse. A gente vive e nem pensa, nem acha que vai existir, que a morte vai acontecer, né? E aí a gente começa a constatar isso no momento que acontece. A gente vive como se nós fôssemos os autores da vida, né? Então sou eu que decido, sou eu que mando, sou eu que determino, né? E sem entender, sem nos darmos conta de que fomos, né, criados por Deus, fomos enviados por Deus aqui com uma finalidade. Né, com a finalidade do aprendizado, do crescimento e tudo, e o desencarne faz parte desse aprendizado, né? E aí muitas das vezes a gente vai vivendo com uma indiferença imensa perante o significado da própria vida que nós estamos vivendo, né? E o pior de tudo, muitas das vezes a gente constata que a gente ainda não tem fé em Deus. Que a gente dizer, eu tenho minha fé é inabalável em Deus, mas aí são esses momentos de dificuldade que nós vamos poder constatar realmente se nós temos fé em Deus, ou se a gente constata ainda, nossa, eu ainda vivo sem fé em Deus, porque ainda me desespero, ainda questiono por que ele não fez isso comigo, por que isso está acontecendo comigo. Então, olha como a doutrina nos traz uma série de reflexões, né, acerca desse aprendizado que todos nós estamos fazendo aqui no planeta. Então, quando a gente vive dessa forma, a morte não existe. Eu nem penso nisso, porque isso para mim é assunto que nem quero falar, né? Eu penso assim, não, quem resolve todas as situações somos nós mesmos, né? Vivo com total indiferença perante o significado da própria vida humana. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo de nós estarmos aqui? E eu tenho fé realmente em Deus, eu desenvolvi essa fé de que tudo que Ele faz é para o nosso bem, é para o nosso melhor. Então, não é de estranhar que se encare a morte, muitas das vezes, de uma forma desesperadora. É um desespero imenso. Não é a dor, porque a dor vai doer, né? Mas é o desespero, porque a doutrina nos mostra isso. Nós vamos sentir? Vamos, claro, nós temos sentimento, nós somos seres humanos que estamos aqui com essa finalidade também de desenvolver o nosso sentimento. Mas nós não vamos entrar no desespero, que muitas das vezes, quando a gente, né, constata que a nossa fé não é aquela fé inabalável que nós pensávamos ter e tal, a gente
entra nesse desespero, por quê? É como se aquele nosso querido tivesse sendo enterrado, tivesse sendo cremado e não fosse restar mais nada dele, né? Foi tudo embora, acabou tudo. Então, nada vai confortar, nada vai amenizar, né, essa dor, porque se acredita que não tem mais esperança, nem possibilidade de reencontro com os nossos amados, né? E a doutrina vem mudar tudo isso para nós, né? Que através do conhecimento, através do estudo que a doutrina nos possibilita, nós vamos encontrar a nova realidade, né? Que ninguém morre, a morte não existe, Deus não criou morte, Deus só criou vida. Então é vida material, vida espiritual, mas vida o tempo todo, né? Então a vida não cessa, ela continua, só que em outra dimensão. E muitas das vezes nós não conseguimos ter os olhos de ver, o ouvido de ouvir, né, para penetrar nessa dimensão, mas nós precisamos entender que todos nós temos a intuição. E através dessa intuição, muitas das vezes, esses nossos irmãos, esses nossos queridos, esses nossos amados estão se comunicando conosco através da intuição. E aí, às vezes, a gente diz assim, nossa, não quero mais pensar nisso, não. E é naquele momento que a gente se lembra, que a gente dá aquela saudade, que a gente se lembre, principalmente de situações boas, vivenciadas, né, entre nós. Muitas das vezes é esse contato aí que está sendo feito e que a gente ainda não parou para analisar, né? Que a gente acha que o contato é só através quando eu vejo, quando eu ouço, né? Então a gente vê que nosso ente querido, ele está vivo lá, e ele prossegue amando também a todos nós que ficamos aqui. Nós continuamos amando e eles também continuam nos amando, e vão percebendo as vibrações de amor que nós enviamos para eles, ao mesmo tempo que percebem quando nós estamos desequilibrados, e isso não os faz bem, porque quem quer ver as pessoas que amam em desequilíbrio, em uma situação de sofrimento enorme, de inconformação, de tristeza, ninguém quer ver, né? O seu amado numa situação dessa. Então, a gente precisa entender isso, que a vida não acabou, não. A vida continuou e eles continuam recebendo todas as nossas vibrações, porque esse elo não foi cortado, né? Esse elo permanece. Então, essa separação física, ela é temporária. Os laços de amor, os laços de afeto, eles permanecem. Então a gente precisa entender isso, né? Porque os nossos afetos, eles ficam às vezes nos vendo numa situação de desespero, e eles ficam ansiosos, querendo nos dizer o quê? Ó, eu tô vivo, hein? A morte não existe, não. Eu tô aqui, eu tô mais vivo do que nunca. O que eu sentia por você, eu continuo sentindo, o mesmo amor, o mesmo afeto, o mesmo carinho, né? Tudo permanece. E aí essa comunicação é dificultada, por quê? Pela descrença. Será que está vivo mesmo? Não, afastou, foi embora, nunca mais vou ver, né? Pela falta de fé e por esse despreparo, né? Que nós vivemos perante a morte. A gente não se prepara para esse entendimento, né? Para manter esse relacionamento, né? com os espíritos após a morte. E o Espiritismo vai demonstrar para nós o quê? Que a vida triunfa sobre a morte, que a morte não existe, né? E aí a gente vai entender que, curiosamente, assim, é curioso, né? Como é que as pessoas denominam aqueles que desencarnaram como finados. Eles não são finados, porque eles continuam, né? Continuam vivos. Eles não são os finados, eles são os continuados, né? Por quê? Porque não houve uma desintegração, não houve um aniquilamento, né? Foi só a parte física, né? Que a gente não está tendo mais possibilidade de ver. Mas a essência, que é o espírito, porque todos nós somos espíritos, a nossa essência espiritual, isso permanece, né? Então a morte não consegue destruir a vida. E quando ocorre, né, esse fenômeno da morte, o que acontece? O espírito se liberta
e volta à sua realidade, de onde se origina, porque todos nós nos originamos onde? Na vida espiritual. Então a gente volta para o nosso lugar de origem. Então a doutrina, os espíritos, eles ficam trazendo, né, todo esse entendimento para nós podermos continuar a nossa caminhada, mesmo depois, né, dessas situações que trazem dor, que trazem sofrimento para todos nós, né, da perda dos entes queridos, da separação dos entes queridos, mas que não pode trazer desespero. A gente tem que começar a trabalhar isso aí, e trabalhar fazendo o quê? Enviando bons pensamentos, bons sentimentos. Meu irmão, continua aí sua vida, porque eu também continuo a minha aqui, né? Tá tudo permanecendo como tem que permanecer, tudo acontecendo como tem que acontecer. Então a gente precisa entender que a doutrina espírita, ela está buscando, qual é a busca da doutrina? É nos ensinar a viver de modo a que possamos desencarnar a qualquer momento, sem aflição e sem desequilíbrio. Então, um dos grandes objetivos da doutrina também é esse, é que a gente entenda que isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, e que cada momento da vida no corpo físico é um período que mais nos aproxima do quê? Do momento do desencarne. A gente nasceu, a gente já começa a morrer, né? Porque cada momento desse de vida nos aproxima mais do nosso momento de desencarnar. Então a gente vai ver que, se não fosse assim, o significado, né, da existência desapareceria. Para que eu estou aqui? Eu estou aqui fazendo o quê? Né? Então a gente começa a pensar, né, a reflexionar em relação a todo esse entendimento que a doutrina nos traz. E aí a gente vai percebendo o quê? Né? Que para a matéria, que é o nosso corpo físico, a matéria, ela está em constante transformação, né? A gente nasce lá pequenininho e vai crescendo e depois vai envelhecendo e tal. Então a matéria está se transformando o tempo todo, né? Mas é impossível para ela se manter indestrutível. Por quê? Porque ela se transforma, mas ela não é perene, né? Então aí a gente vai ver o quê? Que o tempo dessa matéria, que constitui o nosso corpo físico, é um tempo limitado, né? De acordo com a necessidade que a gente tem da utilização dessa matéria, né? E essa matéria, no qual se constitui aí o nosso corpo, que foi construído, né, pelos espíritos, com a nossa ajuda, nós participamos disso, né? E essa matéria é equipada dos elementos que são necessários, o quê? A esse aprimoramento. Conforme a gente vai vivendo, a gente vai buscando, vai crescendo, vai se aprimorando, né? Vai trabalhando tudo isso. Mas ela se gasta. Ela se gasta à medida que ela vai funcionando, ela vai gastando, né? E vai se alterando, né? Na razão direta em que se desenvolve. Por quê? Porque se desenvolve é porque numa outra oportunidade a gente já não vai utilizar aquela mesma matéria ali. A gente vai utilizar uma matéria melhor, né? Então a gente vê como é que a doutrina traz para nós, né? Todo esse raciocínio maravilhoso da gente entender, né? Esse corpo foi equipado com os elementos necessários para eu me aprimorar, mas ele vai se gastando. E ao mesmo tempo que ele vai se gastando, porque ele vai se alterando na razão direta em que eu vou me desenvolvendo. Olha que coisa maravilhosa, coisa fantástica da gente entender. Então a doutrina vai nos despertando para que nós possamos aprender a utilizar esse corpo material, utilizar esse corpo físico, consciente de que ele é frágil, né? E que ele tem uma função. Ele foi elaborado para uma função, né? E que vai chegar um momento em que a gente vai ter que abandonar essa matéria com carinho, com gratidão a essa matéria que foi útil para nós, mas nós vamos ter que abandonar, né? Então isso aí é fatal para todos nós. Então a gente vai vendo, aí vai descobrindo o quê? Por quê? Porque a essência da vida está no espírito. Então essa vida vai continuar fluindo, contínua, além do túmulo. Ela não vai ficar ali presa no túmulo, ela não vai terminar no túmulo,
ela vai fluir no mundo espiritual, porque o que vai ficar ali vai ser essa matéria física que se gastou, que acabou, né? E que mesmo assim vai ser aproveitado, seus elementos lá, né? Porque a gente sabe que na lei divina nada se perde, né? Tudo se transforma. Então a gente vê que os nossos mortos, os nossos continuados, os nossos chamados finados, eles prosseguem, né? Prosseguem vivendo, apesar de invisíveis aos nossos olhos, eles prosseguem. Então precisamos envolvê-los sempre, né? Em memórias boas, memórias de afeto, memórias queridas, em vibração de carinho. Por quê? Porque eles vão se beneficiando com essas mensagens que nós vamos enviando para eles, né? E quando eles despertam lá na dimensão espiritual, eles se dão conta de quê? De que estão vivos, que eles sobreviveram. E aí ele vai compreender o quê? O significado dessa existência corporal, né? Por que foi importante a gente passar por essa existência corporal? Olha bem, nós estamos tendo a oportunidade desse entendimento ainda vivenciando o corpo físico. Olha que ganho enorme para nós, né? Porque muitos companheiros só se dão conta disso quando chegam ao mundo espiritual. E aí ele vai fazer aquele balanço, né? Da jornada dele, como é que foi, o que aconteceu, né? Aí vai se aprofundar naquelas situações onde ele se saiu muito bem, onde os conteúdos foram muito bons, muito felizes. Vai conferir aqueles onde a situação, ele não foi muito bem sucedido, né? Por quê? Porque ele não persistiu naqueles sentimentos, né, nobres, naqueles sentimentos de amor, então é uma oportunidade de reflexão. E aí vai descobrir, mediante essa reflexão calma, essa reflexão tranquila, ele vai descobrir o quê? As bênçãos que está aguardando através de futuras reencarnações, que todos nós também vamos voltar, vamos retornar, vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias, né? E aí a gente vê que mesmo aquele companheiro que vivenciou a existência de uma maneira incorreta, ó o amor de Deus aí, agora dispõe de novos recursos. Para quê? Para se recuperar, para ele mesmo promover uma autorrecuperação, né? E isso vai depender exclusivamente de quem? Dele, do empenho com que ele se dedique à conquista dos valores mal utilizados. E isso acontece só para quem se desempenhou muito mal? Não, acontece para todos nós, porque todos nós ainda trazemos as nossas dificuldades e falimos, né, ainda em muitas situações. Então Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, ele não aplicaria, né? Os Espíritos falam, mais de 2 bilhões de anos para que a vida se iniciasse na Terra, até alcançar o nível da razão, do esclarecimento, da consciência, do saber, se essa vida não tivesse a finalidade sublime da perfeição. Então a finalidade da nossa existência é a perfeição. E cada oportunidade dessa a gente vai se aprimorando, né, em algum setor. Então a gente vê que tudo no universo divino, toda a criação, tudo fala de ordem, de equilíbrio, de harmonia. Mesmo que a gente diga assim, nossa, eu só vejo caos, só vejo dificuldade. Mas a gente tem que entender, né, que tudo que Deus criou é harmônico, né? É através do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Então, tudo tem harmonia, tudo está em equilíbrio, né? Tudo para nos proporcionar, né, crescimento, tudo para nos proporcionar a oportunidade de convivermos harmoniosamente, nos ajudando uns aos outros, né? Então, quanto a doutrina é boa para nós quando nos traz esse despertamento, né? Porque quantas existências nós já tivemos em que a gente não pensava dessa forma, nem conseguia entender isso, né? E hoje, dentro da doutrina, a gente já né, para fazer esses estudos. E esses estudos para quê? Para o nosso esclarecimento, para o nosso fortalecimento, para o nosso entendimento e para irmos trabalhando essa fé,
essa fé em Deus tão necessária a todos nós, né? Para que nós possamos, né, continuar aqui a nossa caminhada, fazendo as nossas conquistas, né? Então a gente vê que tudo, em toda a criação, em todos nós, em tudo que Deus criou, a fatalidade que existe é para a imortalidade, para a gente poder atingir essa glória da imortalidade, né? Em toda a criação, o que existe, né, para tudo que Deus criou, para todos que foram criados por Deus, é essa glória da imortalidade. Então a gente vai perceber que a vida jamais vai terminar. A partir do momento que ela foi iniciada, ela nunca termina. A gente, quando estuda a doutrina espírita, estuda lá o livro dos espíritos, vários reinos, né? E a gente começa a ver por que houve todo aquele desenvolvimento, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal, né? Vamos chegar lá no reino angélico, né? Então a gente vê que a vida jamais se extingue. A partir do momento que se iniciou, né? Só transformação, mudança. Por quê? Porque a fatalidade é a glória da imortalidade. E o espírito é criação do amor de Deus. E se o espírito é criação do amor, né? É para sempre progredir, sempre caminhar, como diz Leon Denis, para frente e para o alto. Então, nesse dia, né, que as pessoas falam que é o dia de finados, né, vamos lembrar que aqueles que são considerados mortos se encontram vivos em processo de autoavaliação dos próprios atos e ansiosos pela próxima oportunidade de recomeçar a sua caminhada, né? Então a gente vai vendo, né, que eles não estão mortos coisa nenhuma, né? Os espíritos nos dizem que devemos orar por aqueles que desencarnaram, né? E ao mesmo tempo que oramos pelos que desencarnaram, nós vamos buscando ajudar aqueles que ainda estão encarnados, né? E que ignoram esse destino que aguarda todos nós. E qual é esse destino? A vida no mundo espiritual. Por quê? Porque ou a gente está vivendo no mundo material, ou a gente está vivendo no mundo espiritual, mas a gente está vivendo, né, o tempo todo. Então, os espíritos nos falam que nós devemos seguir em paz, seguir amando, né, seguir servindo sempre, buscando sempre dar utilidade às nossas vidas e lembrando que nós não conseguimos fugir de nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. São nossas e vamos ter que dar conta deles. Nós podemos trabalhar isso, mas são nossos, né? E que os espíritos falam, né? Joana de Ângeles não fala isso. A grande glória da ressurreição é esse despertamento para a vida. É quando a gente desperta que Deus só criou a vida. Isso é a grande glória, né? Que todos nós somos capazes e vamos conseguir adquirir. A gente entender, né, que a gente está sempre despertando para a vida, quer a gente esteja no corpo físico, quer a gente esteja só em espírito, mas a grande glória da ressurreição é isso, é o despertamento para a vida, que só existe vida, é vida o tempo inteiro, né? E aí, para nós terminarmos, que já está chegando o nosso tempo, nosso horário, né? Eu vou terminar com uma mensagem de Joana. Eu tirei alguns trechos só. O livro se chama Vidas Vazias. É Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. E essa mensagem é o capítulo 17, que fala das bênçãos da imortalidade. E Joana fala assim para nós, ó. Não lamentes os seres amados que desencarnaram. Se tiveram a existência interrompida de maneira natural, conquistaram um patamar de bênçãos que lhes serão apresentadas nas experiências futuras como glórias do renascimento. Se foram vítimas de ocorrências infelizes, envolve-os em ternura e transmite-lhes pensamentos restauradores e de esperança de melhores ocorrências. Não te deixes infelicitar, tendo a certeza de que voltarás a encontrá-los em futuro não muito distante.
Quase todos eles te acompanharão, conforme as possibilidades que disponham, transmitindo-te pensamentos. A morte não consegue fazer cessar a vida, que prossegue conforme os valores éticos de cada criatura. Tudo se origina no mundo espiritual e a esse retorna, por ser de natureza permanente, enquanto o físico é transitório, em contínuo desenvolvimento, como ocorre em todo o universo. Reflexione em torno dessa rápida experiência humana e aproveita cada momento para tornar-te mais esclarecido e favorável à vida. O bem não é apenas um princípio ético, mas também uma terapia preventiva para todos os males que afligem o ser humano. Cada um vive na psicosfera que produz. Não desanimes nunca. Preserva teus sonhos bons. És dono do teu destino. És filho de Deus e o seu amor está contigo. Por fim, não temas a morte. Ela ocorrerá inevitavelmente. Age cada dia como se fosse o último da tua existência e procura deixar na terra sinais da tua passagem através de todo o bem que possas fazer. Lembra-te de que estás mergulhado na imortalidade, que é a bênção do amor de Deus às suas criaturas. Então, que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos sustente, para nós realmente colocarmos dentro de nós todo esse entendimento maravilhoso que Joana nos traz. A gente não temer a morte, a gente entender que ela vai ocorrer, isso é inevitável, e ela nos mostrando que precisamos viver cada dia como se fosse aquele último da nossa existência, deixando na terra os sinais da nossa passagem através do bem que todos podemos fazer, lembrando que estamos mergulhados na imortalidade, que é a bênção do amor de Deus às suas criaturas. Então Deus, pelo amor que tem a todos nós, por esse Pai bondoso, Ele nunca nos daria, nos tiraria essa bênção da vida, essa bênção da imortalidade. Então a bênção do amor de Deus a todos nós é a glória da nossa imortalidade. Nós estamos mergulhados na imortalidade. Então que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos sustente sempre, sentindo sim saudade dos nossos afetos, dos nossos amores, mas aquela saudade positiva, aquela saudade estimulante e aquela que nos dá certeza de que vamos nos reencontrar, porque o amor não acaba, O amor une os espíritos. Então que Jesus nos abençoe, muita paz, meus irmãos. Então, nesse momento, vamos mais uma vez reunir os nossos pensamentos, elevando-os ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade de termos refletido junto com esses espíritos que sustentam a nossa caminhada, que nos ajudam tanto durante os nossos estudos, para que possamos, Senhor, deixar calafundo em nossos espíritos todo esse ensinamento e devemos continuar amando-os e nos momentos, Senhor, em que quisermos fazer alguma homenagem a eles, que possamos homenageá-los através do bem ao nosso próximo. Que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, Mestre querido, em nome desses espíritos trabalhadores da Tua seara, que sustentam essa tarefa, que sustentam essa casa espírita, Senhor, esse grupo de amor, e que seja, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai, que de nossa parte possamos dar, Senhor, por encerrado esse nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 9 de novembro, às 18 horas, com o tema Aflições, Justiça e Causas, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, pelo expositor Valmir Freitas, do Centro Espírita Luz e Verdade. Aguardamos vocês!